noite a todos e bem-vindos ao Happy Hour do Executivo. Espero que tenham tido um bom dia. Hoje nós vamos falar, eu estou ajeitando aqui, vamos dar uma ajeitadinha na câmera. Hoje nós vamos falar, então, de inteligência emocional, aquele tema que a gente ouve muito, que a gente conhece, mas que, na realidade, fica meio difícil a gente entender o que é inteligência emocional e como pôr em prática. O que realmente significa, na alta liderança, você usar mais a inteligência emocional para tomar decisões, para liderar com efeito. Sabemos, eu acho que muitos de vocês já sabem, que só conhecimento técnico, experiência, toda aquela carga que a gente adquire durante os anos de trabalho são importantes, mas não é o fator que determina o sucesso na liderança. Entra o fator humano, como você se relaciona com as outras pessoas, entra a tua inteligência emocional. Por isso eu quero lembrar vocês hoje de como a gente pode praticar um pouco. Primeiro, logicamente, lembrar vocês o que é inteligência emocional, qual que é o significado e qual que é... Alguém se juntou, oi, Horácio. Qual que é o significado e qual que é a relação que existe entre emoções e liderança e, logicamente, como utilizar essa inteligência emocional de uma maneira, primeiro, para a gente desenvolver, né? E na gente, essa inteligência emocional. E segundo, para a gente pôr em prática, para atuar já num nível superior no que se trata de liderança. Então, com isso, vou começar a compartilhar minha tela e vamos nessa. Vamos lá. Agora foi, agora estou vendo que já abriu a tela para vocês, está um pouquinho devagar. Então, como transformar o seu conhecimento de inteligência emocional em ações concretas que você pode usar na liderança executiva? Eu acho que o primeiro enfoque que a gente tem que fazer é compreender a importância da inteligência emocional, e a gente vai fazer isso relembrando o que é a ligação que existe entre emoções e liderança, e por último, como que elas impactam, como que a inteligência emocional realmente impacta a tomada de decisões, né? Qual que é o papel dela? Então, relembrando o que é a inteligência emocional. A inteligência emocional, a gente nada mais é do que você reconhecer e manejar emoções, sejam as suas como as dos outros, mas se trata disso. Como é que a gente adquire? Quais são essas camadas envolvidas nisso tudo? Bom, a primeira vem com o reconhecimento de uma emoção, e a gente começa com as nossas, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar, na realidade, é a autoconsciência. Você não só é consciente das emoções que você está sentindo, da causa, primeiro, aquilo que está te causando, e essa causa pode ser um momento, pode ser outra pessoa, pode ser um lugar, alguma coisa faz com que você se sinta de uma certa maneira, que você tenha uma emoção relacionada a essa causa, e aí você manifesta ela através de um comportamento. Então, você entender essa relação, olha, tem uma certa situação que me impacta, me faz sentir de um jeito específico, e aí eu me comporto de tal maneira, isso daí é autoconsciência, ter a imagem completa. Um exemplo no trabalho seria, nossa, cada vez que eu entro na sala do chefe do meu chefe, eu me sinto, então você já sabe qual que é a ação, eu me sinto intimidada, não é vergonha, não é medo, é mais ou menos uma combinação dos dois. Você conclui que intimidação que essa pessoa te faz sentir, e você sente que teu coração dispara, então se manifesta de alguma maneira. Então essa autoconsciência é a primeira camada do que a gente chama de inteligência emocional. A segunda, então, seria o autogerenciamento. Uma vez que eu reconheço a causa, eu entendo como me sinto, como ela se manifesta, você vai começar a manejar esses sintomas ou essa expressão emocional de alguma maneira. E
lógico, o melhor exemplo, logicamente, são as crianças, né? Quando pequenas, elas não têm esse filtro. Se elas estão com fome, o bebezinho vai chorar, não se importa do lugar, nenhum momento, não existe essa consciência social. Como adultos, vamos, à medida que a gente cresce, vai desenvolvendo essa consciência do que está ao redor da gente, então a gente começa a se gerenciar, a manejar essas emoções, e mais do que as emoções, a maneira com que a gente manifesta elas. Às vezes a gente continua se sentindo intimidado, mas aprende a manejar a manifestação dela. Então, esse autogerenciamento faz parte desse desenvolvimento emocional. O terceiro, uma vez que eu me entendo, uma vez que eu sei como me manejar, por assim dizer, agora eu preciso reconhecer o mesmo nas outras pessoas. E parece muito fácil, a gente fala isso, não. Então, empatia é a capacidade da gente reconhecer em outras pessoas emoções e entender como elas se manifestam. Geralmente é o oposto, né? A gente vê a manifestação e aí interpreta para trás. Mas o que muita gente falha é que não leva em consideração que as mesmas causas podem gerar emoções diferentes. E a gente acaba esquecendo isso no trabalho. Um exemplo, vamos fazer um exemplo bem fácil. Por exemplo, eu fico muito nervosa, me dá aflição, bicho, barata. Meu Deus, eu vejo uma barata, fico toda nervosa. Para minha filha, a barata não tem tanto efeito como teria uma aranha. Eu detesto as duas, mas a minha reação é muito mais forte que barata. Eu não posso assumir que todo mundo vai se comportar desse mesmo jeito, porque tem gente, eu acredito que se você gosta de insetos, você não reagiria da maneira que eu reajo. Então, essa ideia que a gente tem de que as outras pessoas vão sentir e reagir da maneira que a gente reage, é uma digamos que uma imaturidade nesse desenvolvimento de inteligência emocional. Então, a empatia não é a gente falar, eu te entendo. Não, às vezes a gente não entende, mas eu reconheço que uma situação, pelo que eu vejo, está te causando uma certa emoção que se manifesta dessa maneira. Muitas pessoas confundem empatia com, meu Deus, se eu me sinto assim, outra pessoa se sente assim, ou eu tenho que entender. Não, às vezes a gente não entende por que essa pessoa se sente assim, mas a gente tem que saber reconhecer, aceitar. Aceitar que certa situação causa uma emoção numa pessoa e ela se manifesta de certa maneira. Se você tem a capacidade de fazer isso, isso é empatia. Não tem essa necessidade de querer aceitar. Não, você não vai aceitar essa manifestação, você vai aceitar o processo, entender como funciona, mas não quer dizer que só porque a pessoa faz isso, você está bem com isso, seja lá o que for. A pessoa, quando fica nervosa ou frustrada no trabalho porque não consegue lidar com certa tarefa, decide chutar a cadeira. Bom, eu entendo que essa é uma emoção que te faz atuar de uma maneira. Entendo perfeitamente, mas não é por isso que eu vou aceitar a maneira que você se manifesta. Essa é a verdadeira empatia, esse reconhecimento de que a gente não precisa se sentir igual e que também você não precisa aceitar. Que outra camada existe na inteligência emocional? Uma vez que você reconhece a empatia, essas emoções manifestadas nos outros, vem a interação social, né? As habilidades sociais que você adota, e sabendo que as pessoas são diferentes de você, que elas reagem de maneira diferente. O que é isso? É relacionamentos. Então, quando falamos em habilidades sociais, é a capacidade que a gente tem de se relacionar com outras pessoas, mesmo que elas se manifestem diferentes e que situações tenham efeitos diferentes nas pessoas. A habilidade de se relacionar ou habilidades sociais. E tem uma parte da inteligência emocional que sempre fica muito escondida e é pouco discutida. Eu quero lembrar vocês que é super importante na alta liderança, mais do que nada, que é a motivação que vem de dentro, motivação intrínseca. O que é isso? É a capacidade de uma pessoa fazer as coisas pelo simples gosto de fazer. Não procura um incentivo externo. Você não quer, não se importa que os outros pensem ou deixem de fazer, você não quer incentivo externo nenhum, você faz porque você gosta. É o puro prazer de fazer. Isso é uma camada que geralmente não se discute muito na inteligência emocional, mas imagina na alta liderança, quantas vezes as pessoas fazem, você vê os grandes líderes fazerem coisas porque eles têm aquela paixão que a gente fala, a paixão por fazer, muitas vezes
quase sempre, eu vou dizer, não é a motivação do dinheiro que eles vão receber ou o reconhecimento que alguém vai falar, nossa, fulano é um gênio. Não, às vezes é pelo fato que eles querem fazer o melhor possível porque tem uma satisfação que vem de dentro. É assim que as pessoas realmente se destacam. Essa motivação intrínseca é necessária para formar digamos, completar toda essa perspectiva do que é a inteligência emocional. Então, agora que sabemos que é não só identificar as nossas emoções, mas saber o que causa essas emoções, como a gente se manifesta, entender isso nos outros, mesmo assim criar relacionamentos e saber navegar com tudo isso, e acima de tudo, tem a habilidade de, né, formar esses laços fortes e não depender dos outros para ter prazer em fazer tudo isso, seja lá o que for que você faz. Na liderança é o trabalho. Você passa a amar o que você faz. E é assim que esses líderes se destacam. Então, vamos lá. Já entendi, já lembro o que é inteligência emocional. Então, me diz qual que é a ligação das emoções realmente com a liderança? Essa é uma pergunta que às vezes eu ouço, olha, eu entendo, mas diretamente, qual que é a ligação aí? Olha, eu vou te explicar assim: situações, pessoas, pensamentos, até objetos inanimados, coisas, né, que nem a gente falou, afetam a maneira que percebemos, interpretamos e nos comportamos. Ou seja, as nossas emoções acabam se manifestando de certa maneira. O que acontece? Essas manifestações, esse comportamento, essa interpretação que você dá ao comportamento dos outros no trabalho, a gente pode identificar e grupar naquilo que a gente chama dos padrões mentais de liderança. Então, esses modelos mentais que a gente acaba desenvolvendo são influenciados por quê? Por emoções. Nós criamos uma certa emoção, nós criamos um vínculo relacionado com uma certa situação e nós passamos a atuar de acordo. Por exemplo, como eu falo nas minhas outras aulas, eu acho que eu já usei esse exemplo em alguma aula ou um happy hour, onde eu falo o seguinte: às vezes você vem de uma família onde todo mundo batalhou a vida inteira, 3 empregos, né, aquele esforço de melhorar a vida. Então, para você imaginar que você precisa chegar a cargos executivos, você associa o trabalho duro, abaixar a cabeça, ficar muitas horas trabalhando. Por quê? Porque isso aí, quando você viu, experimentou, gerou certas emoções em vocês que acabam se transformando em comportamentos teus e interpretações de comportamento. Então, sim, tudo que a gente faz, na base é manifestações de emoções que a gente tem. E peraí, então a outra coisa que eu ouço muito, peraí, como é que isso impacta a tomada de decisão? Eu entendo que as emoções se manifestam todo dia no trabalho, eu entendo que os nossos padrões são conjuntos de comportamentos e crenças que foram de alguma forma guiadas por essas emoções, mas no dia a dia, como é que isso está ligado na tomada de decisões? Olha, inteligência emocional tem 2 aspectos dela na tomada de decisão, e vamos simplificar bem. Ou você se você não tem inteligência emocional, é possível que você tome decisões baseadas principalmente em emoções, ou que você tome e faça o oposto, tome decisões baseadas completamente sei lá, em coisas técnicas ou coisas lógicas. Então, esse balanço de emoção e lógica é aí que entra a inteligência emocional na tomada de decisões. Eu estou tentando explicar isso, deixa eu ver se eu acho uma forma mais fácil de fazer, de explicar. Eu acho que nós fomos educados, crescemos, se você olhar livros de liderança antiga, os primeiros, né, os ensinamentos que a gente recebeu, seja através de livros, cursos, faculdade, voltando muitos anos atrás, né, a ideia era o seguinte, até tem ditados populares que dizem, não, aqui negócio é negócio, não é? A separação essa entre emoção e trabalho parece que era forçada, né? Aqui se tomam decisões sérias e levar em consideração o lado emocional era uma coisa que não poderia acontecer. Então, o que acontecia? A lógica dominava. Mas você não pode liderar
do que se trata a liderança? Liderança se trata de influência, de engajar as pessoas, são despertar emoções. Se você pensar bem e se separar dessa palavra emoção, que parece muito suave, muito... Na realidade, a única coisa que está dizendo é o seguinte: para você despertar certos comportamentos, você precisa mexer com as pessoas, e você faz isso através do quê? Das emoções. Então, esse negócio de separação de lógica e de emoção não deve existir. Alguém que tem uma alta inteligência emocional, o que ela faz? Ela consegue, por um lado, fazer uma análise imparcial de uma situação quando ela está inundada de emoções. Então, fala, não, peraí, vamos maneirar, estou vendo que aqui as emoções estão mais altas do que deveriam, deixa eu voltar para a lógica e fazer essa análise mais imparcial. Nunca vai ser 100%, mas vai ser mais balançada. Por outro lado, muitas vezes, quando você está tomando decisões puramente na lógica, você esquece de olhar para o impacto emocional que você vai ter nas pessoas. E essa inteligência emocional te permite reconhecer isso e imediatamente trazer em consideração. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que com exemplos é mais fácil explicar essa ligação. E o que ficou bem claro para mim foi quando uma das empresas onde eu trabalhava decidiu mudar o prédio. O prédio já não cabíamos todos, era uma situação muito apertada. Tínhamos que achar outro lugar onde pudéssemos mudar todas as operações do headquarters, né, dos escritórios principais, para outra localização na cidade. Sei lá, das 5.000 pessoas que trabalhavam na empresa, pelo menos 1.000, sei lá, quase 1.000, trabalhavam todos os dias, segunda a sexta, nesse lugar. Então, qual que era a parte lógica da procura? Precisamos achar nesta cidade um prédio que tenha capacidade não sei o quê, que o custo por metro quadrado não seja mais do que isso e naquilo, que a internet, sei lá, que tenha bom sinal de internet, que tenha como acomodar os servidores, né? Enfim, para que mais? Que tenha um bom estacionamento, que tenha condução por perto, não é? Então, isso aí era a parte lógica. Temos que olhar que não tenha muitos concorrentes em volta, né, do mesmo ramo, da mesma indústria, porque não queremos que eles venham e roubem nossos empregados e vice-versa, aquela coisa, você quer se isolar um pouco. Enfim, você vai e faz a lista lógica. Grandes empresas, elas levam muito em consideração o impacto emocional, porque ninguém gosta de mudança, né? Se você perguntar, geralmente ninguém fala, o que será que eles vão aprontar agora? Não, é o contrário, né? Aquele medo da mudança. Então, eles levam muito em consideração o impacto das emoções, emoções, né? Motivação e, portanto, produção, né? É uma corrente. Então, eles levam muito em consideração esse aspecto emocional da mudança. O que a gente faz? Bom, joga todos os endereços de todo mundo onde moram e vê no mapa e fala, bom, nessa região aqui, se a gente pegar um prédio nessa área, o tempo que vai levar para a maioria das pessoas de ir para casa, para esse novo lugar, vai ser mais ou menos igual. Ou tem um X% que vai ter que tomar 2 conduções em vez de uma. Você começa a ver o lado humano. Espera aí, não só isso, como eles vão ter que fazer isso na hora do rush, né? Na hora que tem trânsito. Então, pode ser que uns 10, 20 minutos representem, na realidade, um atraso de chegar em casa de 1 hora ou mais, só pela mudança geográfica. Como é que a gente pode começar a compensar isso? Não é? Que outros aspectos? Bom, as pessoas... vamos ficar nesse, depois eu explico os outros. Mas, por exemplo, o do transporte é uma coisa que a empresa começou a olhar e falou, bom, é o seguinte, a gente não pode resolver o problema de transporte e dar um carro para cada pessoa que está impactada, mas o que podemos fazer é o seguinte, como é que a gente pode ocupar esse tempo que eles poderiam ficar aqui dentro do prédio, esperando que o rush hour passe de uma maneira produtiva? O prédio embaixo tinha lojinhas, e falou, bom, podemos ter, então, a manicure e pedicure, podemos ter a lavagem a seco, né, para lavar roupa, né, podemos ter sei lá, um cabeleireiro já é luxo, mas a gente decidiu com a manicure e pedicure dar aulas grátis de yoga, era super barato, nós tínhamos espaço, vamos dar aulas de zumba, de yoga e não sei o quê, porque as pessoas, enquanto esperavam, tinham uma atividade para fazer. Dentro do prédio, montamos uma pequena academia
Então, o que acontece? Não era tempo perdido, estamos te dando condições de você utilizar esse tempo que você vai ficar adicional para você cuidar de você. Fizemos a mesma coisa, como eu ia falar, com a parte de restaurantes, não existiam muitas lanchonetes, restaurantes em volta, e aqui só tem meia hora de almoço, então o que a gente fazia? Decidimos criar a parte de restaurante dentro do prédio, era uma lanchonete maravilhosa, tinha não sei quantas geladeiras, micro-ondas, comida saudável, até os drinks, não era só refrigerante, tinham coisas de qualidade, o café que era servido também grátis, era café que é moído na hora, quer dizer, coisas de qualidade para compensar essa falta de lanchonetes em volta. Então, foi tudo muito bem pensado em como acomodar as necessidades das pessoas, mas dar um passo além para compensar aquilo que poderia ter um impacto negativo na vida das pessoas. E eu acho que, logicamente, não é toda empresa que tem o dinheiro para fazer isso, nem o tempo, nem as condições, mas se a gente começar a pensar em como a gente pode compensar essas falhas ou esses momentos em que uma coisa lógica vai ter um impacto negativo na pessoa, você vai descobrir muitas pequenas maneiras de compensar. E o melhor sinal de que você está indo na direção certa é quando, por exemplo, a vitória, nesse caso, foi quando a gente apresentou para os diferentes times a mudança, todo mundo, aquele barulho, vamos ter que mudar em minha condição, e não sei o que, não sei quanto, mas aí a gente foi. E para aqueles que não sei o que, vamos oferecer isso. E para aquilo, não sei quanto, vamos oferecer aquilo outro. E que tal, não sei o que, e eu preciso um espaço, vamos ter um espaço de descanso e de não sei o que. No final dessas reuniões, o que a gente ouvia muito era, nossa, pensaram em tudo. Quando você ouviu alguém te falar ou comentar depois de uma reunião onde você está introduzindo uma coisa nova, olha, pensaram em tudo, na realidade, o que essa pessoa está dizendo e comentando é, pensaram em mim. E foi assim que a gente conseguiu fazer, eu não vou dizer que foi sem falhas nenhumas, não, absolutamente não, mas conseguimos fazer essa mudança radical de uma coisa que inicialmente foi baseada 100% numa necessidade lógica de espaço, guiado por preço, por localização, mas compensamos com o lado de satisfazer as necessidades da pessoa, utilizando essa inteligência emocional já um nível mais avançado. Então, dá para entender como é importante você considerar isso na tomada de decisões? Isso. Então, tá, já entendi, já lembro do que se trata, como é que eu desenvolvo isso? E quando eu pergunto, gente, como é que vocês praticam? Porque tem gente que fala, bom, coeficiente de inteligência meu, o número é tal, e acha que vai ficar isso para o resto da vida. Não é assim, você pode desenvolver, praticar, né, o teu coeficiente intelectual de inteligência. E a mesma coisa com o teu QE, coeficiente emocional. Existem maneiras que você pode praticar essa inteligência emocional no dia a dia. Eu ouço muitas pessoas falando, eu posso implementar tal coisa no grupo, eu posso fazer com que as pessoas... Eu falo, peraí. Quando a gente fala em desenvolver essas habilidades, nós temos que ir lá para dentro, esquece o resto, é uma coisa que você tem que trabalhar em você, tá? E tem gente que diz, não, Paty, olha, isso aí a gente aprende e fica na gente, é que nem andar de bicicleta. E eu falo, olha, eu não sei quando foi a última vez que eu andei de bicicleta, mas eu aposto que faz pelo menos 10 anos que eu não subo numa bicicleta, eu não vou me sentir tão confortável e eu não vou andar de bicicleta tão bem como eu andava quando eu andava todos os dias 10 anos atrás. Então, sim, é que nem andar de bicicleta, precisa de prática. Tá? Então, a prática tem que ser voltada para onde? Para dentro. Eu vou dar para você algumas dicas para vocês, gente, algumas dicas de coisas que eu fui aprendendo durante os anos. Como eu disse, às vezes eu vejo muito aquelas atividades que são empacotadinhas, aquelas ideias bem genéricas, e muito do que está por aí, às vezes não dá resultado, e umas coisas que a gente ouve que não fazem sentido vão. Então, eu peço, como sempre, para vocês abrirem a mente e ver as coisas de um ângulo diferente, começar a entender como essas pessoas pensam diferente lá em cima. E disso que se trata, então, de como desenvolver a inteligência, porque a primeira coisa que eu vou te falar
é sobre manter um diário. Oi, Paulo, tudo bem? Manter um diário de emoções. Você vai falar, Paty, você está querendo que eu mantenha um jornal, um diário, como se eu fosse uma menininha de 13 anos com o diário com cadeadinho de coração, né? E eu vou te falar, é mais ou menos isso, mas não é. Eu aprendi de um grande líder, que era presidente da companhia, essa história de como praticar a própria inteligência emocional, captando, escrevendo informações. Ele tinha uma coleção, acho que eram 13, eu não sei exatamente, mas eu lembro ele ter me falado que era um monte daqueles livros pretos de capa dura, que tem um lugarzinho para colocar a data em cima e as páginas em branco, só com linhas. O que ele fazia? Ele anotava tudo. E ele me falava, eu anoto o seguinte, não é só uma agenda para saber eu tenho reunião a tal horas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir no médico. Não. É uma agenda onde eu ponho essas coisas, mas eu falo, eu tenho uma reunião dessa, e o intuito dessa reunião é que eu tenha tal resultado. Depois eu vou ter um almoço com não sei o quê, e o intuito desse almoço vai ser manter as relações, ou ouvir algum, sei lá, alguém que vai oferecer alguma coisa, o intuito é ter uma conversa séria sobre alguma coisa, e eu quero tal resultado. Uma vez que ele fazia isso, ele ia durante o dia anotando as coisas que iam pipocando na cabeça e os resultados dessas coisas que iam fazendo. Ele falava, chegava no final da noite, às vezes eu viajava, ele me falava assim, eu viajava e voltava para casa, e em vez de na sexta-feira, sei lá, no horário de trabalho, o avião só aterrissava às 7 da tarde, eu não chegava em casa até às 9 da noite, 8 da noite. Então ele anotava que ele utilizou 2 horas do tempo pessoal em viagem. Se era um jantar de negócios, de tal a tal hora, fui em tal restaurante com não sei quem, com tal propósito, e ocupei tantas horas do meu tempo. E eu perguntava, para quê? Porque manter esses 13 anos de jornal, eu falei, que você aprende com isso? E o que ele me falou foi uma coisa super interessante. Ele falou, bom, primeiro, que você não perde com a questão do tempo, né? De jantares, de viagem, estamos falando alta liderança, aquele povo, né? Ele falou, você sabe quantas vezes eu queria estar em casa, de pijama, assistindo televisão, em vez de estar jantando com um cara, tentando convencer, ou ouvir algum pitch de que vão querer me vender não sei o quê. Você não tem ideia, isso é tempo que eu estou roubando de mim e da minha família. Então, se eu vejo que numa semana eu gastei 7 horas, entre 3 horas aqui de um jantar, mais o avião que chegou atrasado, ou eu tive que sair mais cedo, pegar um avião às 5 da manhã para viajar não sei aonde, esse tempo, talvez não na semana seguinte, mas depois eu vou recuperar. É uma prática super comum. Alta liderança fala, olha, eu gastei tanto tempo pessoal meu, agora eu vou usar. Então, ter esse diário, esse jornal, ajudava ele a manter isso. Outra coisa eram os resultados. Eu estou conseguindo essa semana obter tudo aquilo que eu achei que eu ia fazer. Eu fiz, mas deu o resultado que eu queria? Porque o que acontece? No dia a dia a gente vai fazendo, né? E apaga incêndios, e resolve pepinos, e vai em reuniões, mas o que você produziu no final da semana? Ele tinha uma clara ideia de que conseguir, sei lá, reforçar os laços com tal pessoa. By the way, essa pessoa gosta muito de peixe, então a próxima vez que eu levar para jantar vai ser no restaurante tal. Sei lá, esse tipo de coisa para ele tinha um valor, porque não só, como eu disse, ele manejava o tempo, ele tinha uma visão clara de como ele estava se sentindo, das vitórias que ele estava conseguindo. Estou falando de um super alto líder. Ele falava, eu vejo às vezes que tem semanas que eu não produzo nada, eu me questiono, será que preciso tomar vitaminas, vou no médico, vejo se eu preciso um personal trainer, fazer exercício para aumentar. Meu Deus, quantas vezes a gente se sente sem essa energia, a gente ignora, não é? Ou às vezes, uma coisa que, e eu vou te falar, eu nunca adotei, não consegui adotar esse método de manter esse jornal por 13 anos ou 14, não. Mas eu entendi o valor de fazer, de anotar. Então, ou eu gravava uma mensagem para mim de voz, ou me mandavam para um e-mail de casa, mandavam um e-mail para o trabalho, lembrei de tal coisa, não sei o que, não sei quanto. Ou eu escrevia na minha agenda alguma coisa, mas eu não deixava as coisas passar, e realmente faz uma tremenda diferença. E era claro, às vezes a gente sai de uma reunião cedo, a primeira reunião você fala, tem alguma coisa errada nesses números que eu ouvi, acho que o relatório está errado. Mas aí vem outra reunião, depois você se encontra com não sei o quê, depois você trabalha no projeto não sei o quê, depois você faz não sei quanto, chega no final do dia, você esqueceu
aquela sensação, aquela emoção, aquela sensação que você teve que tinha alguma coisa errada nos números. O que acontece? Às vezes você esquece completamente. Quantas vezes a gente esquece, né? Não, eu aprendi então a anotar. Hoje mesmo tenho que ver esses números, hoje vou fazer tempo. Por quê? Porque se eu deixasse para amanhã, para depois, gente, são essas coisas que vão acumulando. Eu tenho que fazer isso, eu esqueci de fazer aquilo. Isso cria um estresse desnecessário tremendo. Então você fala, como é que essas pessoas lá em cima podem controlar um monte de coisas diferentes, podem ter uma vida tão agitada, sem o estresse que eu sinto eu aqui embaixo todo dia? Porque elas têm esses mecanismos de capturar informação e fazer uma avaliação de como elas estão e desenvolver essa inteligência emocional de entender eu estou bem, eu estou me sentindo que estou conseguindo o que eu quero, eu não estou carregando estresse, todo esse tipo de coisa pode ser feito ou da maneira do diário de emoções, né, que é autogerenciamento, como é que eu vou me manejar? Gastei tempo no trabalho, vou gastar depois na família. Esse tipo de coisa é muito, muito valiosa. Então, ache uma maneira de você capturar todos esses momentos que te deixam um pouquinho, sei lá, intrigados, magoados. Meu Deus, quantas vezes eu acordo, eu chegava em casa, dormia, depois de uma hora eu acordava com um nozinho na garganta, um mal-estar, e falava, o que está me incomodando? Tem alguma coisa me incomodando? Aí você pensa e lembra, pois é, eu não gostei do tom daquela conversa. Aí eu vinha, falava, eu vou falar com fulano, não sei o quê, me fazia um e-mail para mim mesmo. O que acontecia? No dia seguinte eu li aquele e-mail, tinham dois resultados. A Paty não tinha gostado de alguma coisa. Eu olhava aquilo, depois que eu desabafei no papel, na noite, quando eu lembrei, não ficou esquecido aqui dentro. Nessa mesma noite eu anotei, vou falar isso, vou pedir aquilo. Não, eu falei, pô, isso aqui é ridículo, mas pelo menos já não sinto peso. Falei, não, não vale a pena eu pôr todo esse esforço negativo nessa coisa, não. Deixa passar, tá? Já passei, já entendi o que estava me incomodando. Pronto, tirou o estresse. Ou você fala, não, isso aqui é importante, eu vou sentar mesmo e conversar. Mas você tem essa capacidade, então, de entender essas coisas que ficam penduradas aqui dentro, te incomodando, quando o peso nos ombros, que você carrega sem manejar. Então, o diário. O outro é feedback. Vocês sabem que eu não sou muito amigo de feedback genérico. Quem me conhece sabe que a Paty não gosta desse feedback. Você me acha um bom líder? Você acha que eu devo melhorar para... Não, essas coisas assim, eu acho que não tem valor, porque vai depender da situação, da pessoa que está te dando, enfim, de um monte de variáveis que eu não acredito que vão te dar uma boa imagem, uma boa resposta para o que realmente você quer saber. Mas eu acredito em feedback imediato. Se você está, por exemplo, com dois colegas, acontece muito, você está com dois colegas falando de algum tema, sei lá, e você fala, não, tal coisa não deve ser feita assim. E uma das pessoas pode levar isso como uma coisa, peraí, né? Leva na defensiva, e você fala, poxa, eu não queria ofender, né? Mas cria toda aquela situação de confrontação. Termina a reunião, o que você faz? Feedback imediato. Escuta, desculpa, não tem, minha intenção não foi essa. Não. Por que você reagiu assim? Por que você me conta o teu lado? Então, o que acontece? Nesse momento, você vai descobrir, olha, essa pessoa pôs tanto esforço, ela sente que aquilo é um ataque pessoal. Então, você já entendeu, empatia. Essa pessoa tem que tomar cuidado, porque se eu comentar alguma coisa que foi produto dela, da equipe dela, vai levar como um ataque pessoal. Você vira para outro colega, fora, né, em ambiente separado, para não deixar ninguém assim exposto, e você fala, escuta, né, o que você achou daquilo que eu falei? Ela falou, não, eu achei ótimo, se fosse para mim, pô, para mim abriu a mente, fantástico o que você falou. E você fala, bom, essa outra pessoa está mais acostumada com uma conversa assertiva. Então, esse feedback te ajuda a desenvolver a tua inteligência emocional, tá? Outro ponto para desenvolver, o desafio da pausa. Sim, para mim é um desafio mesmo. Parar antes de abrir a boca, parar antes de agir, parar e contar até 3, uma parada breve, mas não reagir, não atuar na reação. Exemplo típico, eu lembro, toca o telefone, se você está no trabalho e aparece a extensão, né, a pessoa que está te ligando, às vezes fala, meu Deus do céu, é fulano de novo. Você já tem digamos, um sentimento em relação a essa pessoa que é, meu Deus, que enche o saco, não é? E você olha e fala, que será que ele... Você já criou uma barreira aí antes da pessoa abrir a boca, você atendeu o telefone. Então, essa pausa é, olha, eu sei que eu tenho certa opinião sobre essa pessoa, para,
Eu não sei por que ele está ligando, não sei se vai ser positivo ou negativo, vamos ver, acabou. Muitas vezes nós criamos uma imagem de uma pessoa baseada num único fato. Fulano é chato. Não, o fulano alguma vez veio e falou alguma coisa 300 vezes, ficou chato com aquele tema por alguma razão, mas ele não é chato o tempo inteiro. A gente tem que começar a separar as situações das pessoas, e uma maneira de fazer isso são as pausas. Eu vou entrar na sala de reunião para dar uma notícia ruim. Eu já vou quase com o coração na boca, né? Não, para antes de entrar, pensando positivo, dá uma 2, 3. O pessoal que é super, eles compreendem a situação, não tem por que eu ficar nervosa e você entra. Essas pausas, que você não se joga nas coisas sem pensar, sem refletir, te ajudam, mesmo essas pausas pequenas. Essas são as pausas. E a pausa mais prolongada, que é a próxima maneira de você praticar e desenvolver a tua inteligência emocional, eu coloquei aqui como meditação, mas meditação pode ser reflexão. Eu não pratico meditação, mas eu pratico autorreflexão. Também aprendida de um dos meus mentores. Esse meu mentor um dia me olhou e falou assim: Paty, você está com cara de cansada. Vai e põe os pés para cima, dá uma cochilada, ou descansa, ou para, se desliga. E eu fiquei em choque. Como é que um chefe vai me falar? Vai lá cochilar, fecha a porta e cochila no trabalho? Não é por aí. E ele me falou, não, é isso que eu faço. Quando eu vejo que eu estou assim, carregando muito, não sei o quê, a gente para no meio do dia. É importante você fazer uma avaliação de como o dia está indo e você se organiza para o resto. Você para e faz um check-in com você, né? Deixa eu ver como é que eu estou. É incrível como a alta liderança, quanto mais em cima você está, você entende quão importante isso é para eles, porque tudo que eles fazem, lembre-se, toda atitude, toda conversa, toda decisão tem um propósito. Ninguém está lá perdendo tempo, todo mundo sabe qual é o propósito do próximo passo. Então, se o dia não está indo na direção que você tinha se proposto, recalibra, faça essa meditação. Eu aprendi a fazer esse momento de reflexão na hora do almoço, andando por fora do prédio, longe de todo mundo, sem atender o telefone, sem olhar para e-mail. Como é que eu tô? Tô bem. Hoje eu não vejo a hora de ir embora. Por que eu tô assim? Ainda tenho que fazer isso. Porque aconteceu isso e aquilo. Peraí, como é que eu posso melhorar minha atitude pelo resto da dia? Bom, isso que eu estou chamando aqui de meditação ou reflexão da autoconsciência. Volte para dentro e dê uma checada em como você está indo durante o dia, e é assim que você pratica também, desenvolve essa inteligência emocional. Você se conhece, você sabe suas reações, você está em cima, você tem consciência, né, do que está acontecendo. Ótimo, então já sabemos do que é, já sabemos o que é a inteligência emocional, já sabemos como praticá-la, é sempre olhando para dentro, são métodos da gente ir se avaliando, e agora vamos pôr em prática. Tá? Eu pus um resuminho aqui para vocês. Olha, em resumo, inteligência emocional deve ser treinada para ser desenvolvida. Esse negócio de é que nem QI, eu tenho tal número e acabou, não. Você pode praticar, você pode desenvolver. Existem mecanismos para identificar áreas de melhorias, reforçar comportamentos positivos e desenvolver planos de ação congruentes com os objetivos, mas levando em conta as emoções. Você não pode separar o fator humano, o ser humano, dos objetivos. Não existe isso. Não existe. Você não pode influenciar-se sem levar em consideração como uma pessoa se sente, né? Tudo que é requerido pela alta liderança, você tem que levar em consideração essas emoções e esses comportamentos que derivam dela. E a prática de registrar acontecimento, seja o diário, o jornal, gravar, escrever em algum lugar, mandar e-mails para você mesmo, seja lá o que for, você precisa registrar essas emoções e acontecimentos para você se autocalibrar, você precisa meditar, você precisa pausar, você tem que atuar com intencionalidade, como fazem todos os dias os altos líderes. Isso tudo não só te ajuda a desenvolver a tua inteligência emocional, mas aumenta as tuas capacidades de alta liderança. Agora sim, vamos na prática. Como aplicar, então, o que a gente sabe e entende de inteligência emocional na alta liderança?
É bem parecido com as aplicações que a gente dá no meio escalão, e até quando a gente não é líder. Mas você tem que estar consciente que a intencionalidade, às vezes, é muito mais forte. Por exemplo, vamos lá. Eu coloquei 3 áreas que todo mundo deveria aplicar diariamente. E se você só aplicar essas áreas, você já está à frente de, sei lá, 80% do pessoal já está na tua frente. Então, o que é? Primeiro, a comunicação empática. Depois, tomar decisões baseadas em emoções positivas. E, por último, liderança autêntica e motivadora. O que é isso, Paty? Comunicação empática. Vamos começar pelo começo. É muito parecido com escuta ativa, com comunicação engajante. Tudo aquilo que você aprendeu sobre comunicação se aplica aqui. Comunicação empática nada mais é do que você, como sempre, 2 orelhas, uma boca. Preste atenção, dê sua atenção total para as pessoas. Se alguém vem falar com você e você está escrevendo alguma coisa no laptop ou no computador, ou você está no telefone, tem gente que continua, não, pare, vire, olhe para a pessoa. É aquele negócio de, peraí, eu vou te dar atenção, eu vou dar atenção total. Parei, olhei, como posso te ajudar? Se você não tem tempo para isso, nem perca o tempo. Fala, olha, agora é um mau momento, é urgente. E se não for urgente, o quê? A gente fala daqui a 5 minutos, mas não dê essa meia atenção. Por quê? Porque não é bom para a pessoa, logicamente, se sente, peraí, você está entendendo o que eu estou falando? Você está me ouvindo? Você está testando? Qual que é? Mas é o fato que você não registra, você não pode colaborar num bom nível se você não está prestando 100% de atenção. Evitar interromper, né? Logicamente, você deixa a pessoa te dar a oportunidade de botar para fora tudo que ela tem que falar, pintar o quadro completo, não é? Antes de você interromper. E eu falo evitar, mas não nunca interromper. Porque às vezes você não interrompe, você nunca fala. Sabe aquelas pessoas que falam, e você tá e nunca consegue uma brecha para você falar? Às vezes você tem que interromper, mas evitar interromper é uma prática muito útil, porque você deixa a pessoa desenvolver uma ideia completamente antes de você responder ou analisar, ou seja lá o que for. Tente demonstrar interesse genuíno numa comunicação empática. Mas isso é lógico. Não, não é lógico. O que eu vejo de gente que entende que empatia é simpatizar com a situação. Então vê alguém e ela fica, não me diga, pois é, não, aquela coisa falsa, aquela coisa, que horror. Não perca tempo fazendo isso. Não perca. Eu tinha a Stephanie dos bolos. A Stephanie dos bolos adorava, uma senhora que adorava fazer bolo, e sempre vinha, disse que publicava receitas, sei lá. Um dia veio e me falou, eu fiz um bolo de coco, não sei o que. Eu falei, me conta, eu adoro coco. Me contou a receita. Para aqui que eu fui perguntar. E a Stephanie aparecia todo dia, eu fiz outro bolo. Agora foi não sei o quê. Se eu mal interpretasse o que é esse interesse, eu poderia falar, me conta, você fez bolo disso? Não, às vezes minha resposta é, não hoje, não tenho tempo para bolo não, acabou. Outras vezes era, nem me fala que eu estou tentando emagrecer. Outras vezes não gosto de maracujá. Outras vezes, espera aí, isso aí me interessa. Agora não, mas depois eu te acho, você me conta. E eu ia atrás, na hora do almoço eu ia, falei, Stephanie, me conta daquilo lá. Para ela, esse momento era tão importante, porque ela sabia que não era uma coisa falsa. Eu escolhi exatamente aquilo que era autêntico, não é? E eu aí me ligava com ela e ela valorizava muito isso, esses relacionamentos. E você deve fazer isso. Interesse genuíno, sim. Interesse forçado, porque você acredita que esse negócio, simpatizar faz parte de empatia, não. Então, na hora de pôr na prática, tome cuidado. Pergunte abertamente as coisas, não sim, não. Seja bem amplo em querer conhecer, entender contextos, né? E repita muito o que as pessoas falam para você ter certeza que você entendeu o que elas estão querendo dizer e reflexione sobre o que elas disseram. Às vezes nossa, então o que você está me dizendo é isso, é isso mesmo? Sim, pois é, eu nunca pensei nisso. Mas o fato de que você está repetindo é uma maneira da pessoa reconhecer que você tem interesse real e que você está captando a mensagem correta. E a mais importante, não faça o que eu fazia com o telefone, que eu olhava para o telefone e falava, essa pessoa é chata. Não julgue. Evite o julgamento, evite a crítica.
As pessoas agem de certa maneira, elas não são. E a gente tenta botar uma pessoa como a pessoa é tal. A pessoa é chata, a pessoa é muito exigente. Não. No que se trata disso e disso, eles exigem muito. Acabou. Com a família não deve ser exigente, sei lá, e tem mil outras ocasiões que a gente tem conversas normais que não é exigente. Então, a pessoa não é exigente em certas situações, com certos temas, ela exige resultados. Se você fizer essa separação, você está realmente aplicando a essência da inteligência emocional na comunicação. A segunda parte é decisões. Vamos falar em decisões baseadas em emoções positivas. O que é isso? Primeiro, aquilo que eu falei, evite decidir tudo baseado só no técnico. Tente levar em conta os dois lados. E, mais do que nada, avalie toda a decisão. Isso é uma prática diária. Quando eu falo essas coisas, tem que pegar uma e fazer todo dia. Que impacto que isso vai ter na equipe? Que impacto? Paty, se eu pensar assim, tudo impacta. Ok, mas lembre-se que motivação não são exercícios de motivação e dinâmicas de grupo. Motivação vem de pessoas engajadas. Engajamento vem do respeito que você mostra pelas pessoas. E, se não existir isso, o que acontece? O desempenho da equipe cai. Então, toda decisão que impacto tem para a equipe pode ser isso, isso, aquilo. Então vou enfrentar isso, isso e aquilo de uma maneira positiva antes que aconteça. Acabou. É você ter essa consciência de que certas decisões vão ter impactos. Todas têm impacto, não é? E outra maneira que eu encorajo que vocês tomem decisões, e às vezes a gente faz muito, eu vejo isso muito quando são decisões baseadas mais na lógica, é a motivação pelo negativo. Olha, e se vocês não fizerem isso, vai acontecer aquilo, e aí você pode perder o emprego, e aí não sei o que, não sei quanto, e aí não sei o que. Paty, mas eu faço isso porque eu aprendi que o medo de perder alguma coisa, ou de sofrimento, né? O sofrimento é mais motivador que o alcançar alguma coisa positiva, né? O medo é mais poderoso que o desejo, aquelas coisas todas. Olha, eu vou te dizer o seguinte, você ter pessoas que estão constantemente preocupadas com se eu errar vai acontecer isso, e se não sei o quê, imagina, você não faz nada. Imagina se você fala, olha, você vai aprender a esquiar no gelo, uma coisa que ninguém sabe, né? A maioria, pelo menos, né? Brasil, aqui, bom, esquiar no gelo. Você pode cair, você pode acontecer isso, se segura, tenha equilíbrio. Meu Deus, ninguém põe o pé no gelo, né? Mas se você fala, você vai deslizar e não sei o quê. Não é ignorar o negativo, mas falar, olha, vai acontecer isso, mas por outro lado, uma vez que a gente superar isso, ou superando isso, vai ter tal e tal e tal resultado positivo. Lidere pelo positivo e não pelo medo. Aí você pode usar, sei lá, todas aquelas imagens mentais que me vêm à cabeça. Você aqui pega mais abelhas com mel do que com vinagre, acho que no Brasil é moscas, né? Mas tudo bem. São aquelas coisas, com as coisas positivas você incentiva e motiva muito melhor do que dizendo, olha, evite todo esse medo, essas preocupações. E a última área que a gente vai falar, onde que a gente pratica essa inteligência emocional, é numa liderança autêntica e motivadora. É parecido com o que a gente falou, mas você, aqui vai na autenticidade acima de tudo. Eu sei que existem muitos novos líderes, eu estou tentando aqui arrumar. Eu sei que existem muitos novos líderes que acreditam que devem se posicionar de certa maneira e agir de certa maneira e se vestir de certa maneira e haja e atue e se apresente como líder que você quer ser daqui a 10 anos. Ninguém sabe exatamente o que é isso, mas todo mundo toma uma atitude, né? Isso tem a ver muito com imagem também, né? De querer mostrar uma imagem que na cabeça das pessoas impõe mais respeito do que a imagem atual, ou atuam, usam palavras ou gestos, ou sei lá, eles querem apresentar uma coisa que não é, e que eles não são. Ser transparente, e transparente eu falo honestidade, né? Você ser transparente sobre os valores da empresa, que devem estar alinhados com os teus, né? Porque senão você não trabalha aí. Você tem que, sobre os teus valores, os princípios. Se você não tiver transparência no que se trata disso, para mim, uma equipe de sucesso significa isso, isso, isso. O meu papel como líder tem que ser esse. Você ser transparente naquilo que são
a tua visão para a equipe, as tuas crenças, o teu mantra, seja transparente com isso, porque isso te permite ser real. Se você cria toda uma imagem onde você mais ou menos quer apresentar um lado que não é teu, que não é honesto, que não é real, é evidente que você um dia vai acontecer, ou que eles veem você no trabalho e fora do trabalho são duas pessoas diferentes, que você aja com eles de uma maneira, mas perante outros de outra maneira. Não, não, seja claro, seja transparente, seja direto, seja honesto, seja aberto. Não tem nada melhor do que isso. Isso te permite estabelecer uma visão bem clara e envolvente para a equipe. Olha, essa aqui sou eu, esses são meus valores, esses alinham com os da empresa, o que eu quero de vocês é isso. Todo mundo ter bem claro qual que é o papel de cada um, o que é esperado de cada um. Outra falha que eu vejo na área de motivação é alguns líderes, geralmente quando são novos, né, tem essa também, eles têm medo de incentivar o crescimento das pessoas da equipe, ou de contratar alguém que possa ter mais experiência que eles, mais conhecimento, que seja melhor. Ou não, eu não vou investir meu tempo em desenvolver alguém que vai embora, porque aí ele é muito bom, não vai ficar. Eu fiz muito disso, de contratar gente que eu sabia que tinha um potencial tremendo, mas que não iam ficar comigo mais do que 1 ano ou 2. O pessoal falava, meu Deus, você contrata gente super qualificada, geralmente era gente jovem, saindo de faculdade, com ideias novas, na área de marketing era muito comum. Gente que você via, essa pessoa vai longe. Só que acontece, eu não tinha lugar para eles irem muito longe, mas eu estava ok com isso. Por quê? Porque nesse ano ou 2 que ficavam comigo, essa pessoa trazia ideias incríveis, crescia muito, colaborava de uma maneira super impactante e chegava num ponto depois que essas pessoas ou iam para outros departamentos dentro da empresa, da organização, onde tinha lugar para elas, ou continuavam a carreira delas, mas eu vou te falar que as contribuições, as ideias, o que eles implementavam nesse tempo que estavam comigo, na área de marketing, valiam 10 vezes mais do que alguém que estivesse há 20 anos fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. Eu não queria a gente que se acomodasse. Eu queria gente dinâmica que trouxesse ideias novas, que me ensinasse coisas que eu não soubesse, que se destacasse. Nossa, eu tinha cada expert embaixo de mim, era uma coleção de gente maravilhosa, super inteligente, bem melhor do que eu. Eu contei para vocês que os meus liderados tinham MBAs, eu não tinha nada a ver o nível que eles tinham alcançado, o nível de colaboração deles, porque se tinha um lugar na minha equipe e eu sabia que eu podia aproveitar alguma coisa e aprender alguma coisa deles, sem dúvida, eu incentivava o crescimento, não só profissional, mas pessoal. Gente, vocês estão perdendo muito tempo no trabalho, vai para casa, não sei o quê, não percam as férias, dediquem o seu tempo, isso aqui ao longo prazo acaba sendo negativo. Então, invistam em conhecimento, sei lá, será alguma coisa técnica nova em marketing, né? Quer fazer um curso sobre os novos, não sei o que, do Facebook, os novos ads que saíram, eu estou falando 10 anos atrás, quando fazia anúncio no Instagram, era uma coisa assim, né? Do outro mundo. A gente investia, a gente queria que essas pessoas crescessem e aprendessem coisas novas. Não fique intimidado, eu acho que te mostra o poder como líder, você ter esse nível de inteligência emocional, de aceitar que quanto mais expert, gente boa você tiver no teu grupo, e quanto mais você incentiva o desenvolvimento delas, não só você vai ter mais qualidade, mas você vai ter gente muito mais engajada e motivada. E cria um ambiente em que cada membro se sinta valorizado. Isso é difícil para as pessoas entenderem, mas é muito comum você ver um grupo de 10 pessoas fazendo a mesma função e entre elas, eu não sei por que a Paty mantém não sei quem na equipe, porque ele sempre não sei quem, não sei quanto. Aí o outro fala, eu não entendo por que o outro... Eu reconheço o valor de cada um, eu sei o que cada player está me dando. Eu sei que essa pessoa que tem 70 anos e que é devagar no computador, ela traz para a equipe, ou ela ensina muito, ela inspira muito em ser fiel à empresa, em chegar no horário, em respeito aos mais adultos. Ela está influenciando a nova geração com coisas que talvez a gente ache que são fora de moda, mas que é necessário. Às vezes vem de outras culturas. Essa variedade na equipe, as pessoas, fulano não, sei lá, fica só no cantinho fazendo a coisa dele. Bom, aquele fulano que está no cantinho fazendo ele desenvolveu uma coisa que está impactando vocês todos. Se você não
compartilha esse valor entre um e outro, se as pessoas não começam a ver, não, agora eu entendo, porque fulano é perfeito nisso, mas eu sei que eu sou boa em ajudar os outros, né? Aí você vê os diferentes padrões de mentalidade. Aqueles que são protetores e querem ajudar, aqueles que são visionários e já estão pensando em como melhorar os processos, você não está nem pensando, mas tem alguém na tua equipe que está. Então, essa variedade de pessoas, essa mistura, às vezes, cria aquela incerteza de, peraí, isso aqui é a coisa mais desconectada? Não, existe uma conexão. Então, mostre o valor de um para o outro para a equipe, para eles apreciarem o valor das outras pessoas. E, por último, seja proativo no que se trata de conflitos. Inteligência emocional, alta inteligência emocional, é demonstrada quando você nem permite que certas coisas acontecem, porque quando existem conflitos, a resolução de conflitos é uma coisa que assusta muita gente, preocupa, eu não sei se eu sei fazer ou não sei fazer, enfim, o que acontece? Não atuam, então acontece alguma coisa, ela se eleva a escala, depois passa, você deixa baixar e acontece de novo, isso é o pior das hipóteses e é comum. Você vê esses momentos, né, piques de que está tudo bem e de repente está tudo mal, e aí está tudo bem e as coisas vão se repetindo porque ninguém toma ação, você prefere deixar passar. Esse é o erro número 1. Erro número 2, aconteceu, agora eu vou cuidar. Too little, too late, muito pouco, muito tarde. Você tem que ser proativo. Se você tem boa inteligência emocional, porque você vem praticando, mantendo o teu jornal e fazendo aquelas coisas, você vai perceber já, aqui já tem uma situação de alguma coisa pode dar errado. Você já é proativo, você identifica o que pode ser que cria um conflito, que cria um ambiente que não é de cooperação, ou que talvez você não consiga entregar algo na hora certa, porque existe alguma coisa que está acontecendo na equipe. Ser proativo, ter essa visão e entender essas coisas é fundamental e você tem que... É preferível falar em caso que isso, aquilo, vamos resolver. Se não aconteceu, não aconteceu. Gente, eu percebo que está acontecendo é isso por aí, você abre conversas, não é? Enfim, isso se trata do ser proativo, utilizando a tua inteligência emocional para prever situações que podem, às vezes, nem não são disruptivas, são simplesmente atrapalham ou desaceleram o progresso. Só isso, mas você tem que ser consciente disso. Resumindo, vamos resumir? Pratique a comunicação empática, como com atenção, escuta ativa, sem julgamento e sem crítica. Tá? Segundo, tome decisões baseadas em critérios que levam em conta as emoções. Tome decisões levando em conta as emoções. Avalie o impacto e motive com positividade. E transmita claramente seus valores, missão, visão, e lidere de forma autêntica e motivadora e crie um ambiente de valorização e crescimento. Se você levar em consideração essas coisas, eu te garanto que você já está à frente de muitos no que se trata de inteligência emocional aplicada já em níveis um pouquinho superiores aos teus de hoje.